Bom, gente, quais foram, então, né, esses conceitos estabelecidos pela Mendel, né, por Mendel, e aí deu sequência às suas primeiras informações a respeito dessa questão da genética. Então, cada característica hereditária, ela é determinada por um par de fatores. Esses fatores hoje a gente sabe que são genes, herdados na mesma quantidade do pai e da mãe. Os fatores de cada par segregam-se quando os indivíduos produzem gametas, fatores, ou seja, os genes, né? Lembra lá na meiose? Vai um cromossomo um para cá? Então, eles se separam, tá? Os indivíduos puros são indivíduos homozigotos, que eles têm gametas com o mesmo fator. Aqui é azão, aqui é azão, aqui é azinho, aqui é azinho. Os indivíduos híbridos, eles produzem gametas com fatores diferentes. Ou seja, pode ser um azão e o outro pode ser azinho, tá? Isso, gente, tô falando para cada gene. O indivíduo ele pode ser homozigoto para um gene, heterozigoto para outro, homozigoto para outro, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, enfim. Isso para cada um dos genes, tá? Bom, Mendel realizou vários cruzamentos que davam sempre o mesmo padrão, e isso levou ele a concluir que existem características que só se manifestam na F2, são então chamadas de características recessivas, que estão numa frequência bem baixa na população, é o caso do olho claro, enfim, tá? E características dominantes, que são aquelas que são mais evidentes nas populações, tá? Então, ele nomeou essas duas características. Então, dominante é o alelo que se expressa sozinho, tá? Então, se for azão, ele expressa, se for azão, azinho, ele também expressa, porque ele domina sobre o azinho. Recessivo é o alelo que só se expressa em par, ou seja, em homozigose, tá? Os dois alelos pequenininhos juntos, alelos recessivos juntos. Então, para eu ter olho azul, eu preciso herdar um alelo para olho azul do meu pai e um alelo para olho azul da minha mãe. E aí, os dois recessivos geram a cor azul. Se eu herdo um alelo dominante do meu pai para olho de cor de olho castanho, azão, e um alelo recessivo da minha mãe para olho azul, o castanho domina sobre o azul, então meu olho vai ser azul, tá? Castanho, desculpa. Castanho, tá? Bom, então o que ele fez foi fazer esses cruzamentos, né? Então eu vou aumentar até aqui essa imagem. Opa, espera só um pouquinho. Então olha lá. A mãe, né, a planta mãe, geração F1, ela tem tanto alelo azão quanto alelo azinho, certo? Então, ela produz gametas tanto azão quanto azinho. Se eu pensar no óvulo e se eu pensar no espermatozoide também. O que pode acontecer? Este azão do óvulo pode encontrar este azão do espermatozoide, numa chance de 25%. Não são 4 gametas? 25 para cada um, tá? Esse azão pode encontrar esse azinho e virar um azão-azinho. Chance 25%. Esse azinho pode encontrar este azão e virar um azão-azinho. Você vai falar pra mim, por que não é um azinho-azão? Porque tanto faz, mas a gente convenciona se colocar o dominante antes, tá? Numa chance de 25%. E esse azinho pode encontrar esse azinho com uma chance de 25%. O que acontece é que todos eles têm a mesma probabilidade. Só que a característica que está sendo expressa naqueles que são dominantes é a cor amarela e naquele que é recessivo, a cor verde. Como esses todos aqui têm pelo menos um alelo dominante, eles expressam a cor amarela. Por isso, a proporção de 3 para 1, de 75% para 25%, tá? Então, a gente consegue ver aqui que, na verdade, a gente tem metade da população, né, da prole, vai ser heterozigota, um quarto vai ser homozigota dominante e um quarto vai ser homozigota recessivo. Se eu pensar nas letrinhas, tá? Se eu pensar nas cores, 3/4 vai ser amarela para 1/4 de verde, por causa da combinação, tá? Então, por isso que a combinação dá diferente. Então, princípios da hereditariedade. Primeiro, os filhos herdam genes dos pais. Segundo, os genes são transmitidos através dos gametas, não é por sangue, por nada, por gameta. Cada gameta contém um conjunto completo de genes específicos de cada espécie, tá? Cada gameta tem um conjunto específico de genes de cada espécie. Os genes ocorrem aos pares nos indivíduos, porque eu tenho um cromossomo 1 materno, 1 paterno, 2 paterno, 2 materno, 3 materno, 3 paterno e assim por diante. As versões de cada genes, os alelos se separam na formação dos gametas, tá? Então, eles vão sofrer esse processo de separação. Vamos supor, né? Então, aplicando a primeira lei de Mendel. A gente usa um negócio chamado quadrado de Punnett para calcular essas probabilidades, tá? Então, eu tenho lá a chinchila, né? A coloração dela, ou melhor,
né? Ela tem uma coloração mais no tom acinzentado. Isso é dominante em relação ao albino, tá? Esse indivíduo aqui que é dominante, ele só produz esse tipo de gameta aqui, azão, né? Tanto faz se é um ou outro. E esse aqui é a mesma coisa, só produz azinho. A geração F1 vai ser todos coloração chinchila, tá? É um tipo de coloração em coelhos, tá bom? Então o albino é o branquinho, o chinchila é o cinzinho, tá? O que vai acontecer na geração F2? Qual que é a porcentagem que eu tenho? Aí o que a gente usa? A gente usa esse quadrado aqui, tá? Tá meio ruim aqui porque melhor na lousa, mas enfim, né? É o que a gente tem. Esse azão azinho corresponde à fêmea e esse azão azinho corresponde ao macho. O que pode acontecer? Esse azão pode ir com esse azão e gerar azão-azão. Esse azão pode ir com azinho e gerar azão-azinho. Esse azinho pode ir com esse azão e gerar azão-azinho. E esse azinho com esse azinho gerar azinho-azinho. Qual que é a proporção? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, tá? Como esses dois são iguais, a gente pode falar que é 1/4, 2/4, 1/4. Ou 1, 2, 1, tá? Então, na geração F2, eu tenho 25% são chinchilas homozigoto, 50% chinchilas heterozigoto e 25% albino. Então, na verdade, são 3 chinchila para 1 albino, tá? E aí, o que a gente chama dessas características que a gente vê? É isso que a gente chama de fenótipo. São características que eu observo. O que é o fenótipo? É uma interação entre o material genético e o ambiente, certo? É uma interação das duas coisas, tudo bem? Bom, essa interação entre o material genético e o ambiente que eu chamo de fenótipo. Então, por exemplo, eu tenho olho castanho, né? Então, meu fenótipo é a cor de olho castanho. Por mais que dentro do meu material genético eu tenha lá o azão e o azinho, ou seja, o castanho e o azul. Só que o que tá vendo em mim é o castanho. Isso é o meu fenótipo. Então, o que eu chamo de genótipo? Genótipo é o que está no meu material genético. Eu posso ter no meu material genético cor de olho azul, mas não expressar a cor de olho azul? Posso, tá? Isso é o meu genótipo. Então, genótipo é a constituição gênica, é o conjunto de genes do indivíduo. É o que acontece aqui, por exemplo, ó. Esse indivíduo aqui, ele tem um alelo para cor de flor púrpura e um alelo para cor de flor branca. O que acontece é que a púrpura domina sobre a branca, então o fenótipo dele é púrpura. Tudo bem? E o genótipo dele é meio a meio, né? Azão-azinho. Tudo bem, gente? Então, é isso que acontece. Agora, a gente pode também ter uma fenocópia, que é uma cópia de uma condição natural de um indivíduo. Então, por exemplo, eu posso ser loira pintando o cabelo. Eu sou loira natural? Não. O meu fenótipo é loiro? Não. Eu sou uma fenocópia de uma pessoa loira. Algumas questões, por exemplo, surdez, tá? A surdez, ela tem surdez hereditária, né? Então, o fenótipo da pessoa é ser surda. Eu tenho algumas surdez, alguns casos de surdez que são ocasionadas por infecções no aparelho auditivo. Então, eu digo que essa surdez, ela é uma fenocópia de uma surdez genética, tá? Então, toda alteração que eu posso mudar, né? E aí, por exemplo, eu ponho uma lente de contato. Significa que eu tenho cor de olho azul? Não, eu sou uma fenocópia de uma pessoa que tem um fenótipo de cor de olho azul, tá? Então, fenocópia é uma cópia do original. E aí, no caso de gêmeos? No caso de gêmeos, o material genético idêntico vai acontecer em gêmeos univitelíneos. Então, são aqueles que eu não consigo distinguir se eu fizer um exame de DNA, porque eles são originados da fecundação do mesmo óvulo com o mesmo espermatozoide. No caso dos gêmeos bivitelíneos, eles são originados da fecundação de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Então, eles são 2 irmãos da mesma gestação, tá? Bom, gente, eu sei que esse conteúdo ficou bem comprido. Prestem bastante atenção. Voltem, né, se for necessário, e façam as atividades. Provavelmente, talvez, eu não corrija agora nessa próxima live, eu corrija na semana que vem. Porque vai ficar bastante coisa, né? E eu quero reexplicar alguns termos para vocês fixarem bem, tá bom? Então, a partir de agora, bons estudos!